Pessoal, boa noite. Na aula passada, nós estávamos construindo aqui, alterando o exemplo de 2 semanas antes, onde nós tínhamos um slider, um display e um gráfico de tendência, mostrando uma tag demo. Aí, o que a gente fez foi transformar esse programa em um programa que tem, na verdade, duas telas cheias, no caso, essa tela aqui que já está montada, e a próxima tela que até aquele momento não tinha nenhum conteúdo. Além dessas duas telas, nós construímos e configuramos uma janela de sobre, onde a gente vai colocar os créditos da aplicação. Só que a janela de sobre, até aquele momento, não tinha nenhum conteúdo e também não tinha nenhum meio de ser aberta durante a execução. Agora, relembrando, essa daqui é a barra de telas. A gente pode escolher qual tela a gente quer exibir para edição. Com um detalhe, toda vez que você abrir uma janela em vez de uma tela cheia, a janela entra na frente da sua tela cheia e fica. Então, para você tirar essa janela da frente para conseguir editar o que tem embaixo, você vai abrir o Organizer, Aplicação, Telas, encontre a tela que você quer esconder e aperte em Esconder. Fecha. Agora, vamos continuar então e fazer efetivamente a parte 2 aqui que está no OneNote. A parte 1 a gente concluiu, com um detalhe, né? Criar botão para alternar telas. A gente fez só metade disso, porque a gente consegue abrir a tela 2, mas não consegue abrir a tela de sobre. Então vamos primeiro completar isso. Vamos fazer a tela de sobre passar a ser exibida a partir de um clique no botão. Para fazer isso, a gente vai vir aqui no barra de objetos de tela e encontrar o objeto botão, que é o quarto item aqui, botão, já estava selecionado. Seleciona o objeto botão, vamos fazer um botão, e esse botão vai ser o botão que leva até a tela sobre. Portanto, 2 cliques em cima dele. Vamos ter que fazer algumas edições em cima do botão. Primeiro, ir para a tela, aqui embaixo, na propriedade do botão geral. Escolhe a tela que você quer que esse botão abra. Vai ser a sobre. Feito isso, o próximo passo é bitmap. Porque nosso botão não vai ser um botão padrão do Elipse Escada, e sim um botão bonito que eu já tenho pronto e eu vou colocar aqui. Então, agora para escolher o bitmap, vamos vir até o texto, e quando você tem um botão que é de tipo bitmap, na verdade você não vai digitar um texto aqui para aparecer no nome do botão, no conteúdo dele, mas sim encontrar uma imagem. Então vem em localizar e escolhe a imagem do botão. Ele se chama botão sobre, no nosso caso. E faz o mesmo para a versão pressionada do botão. Botão sobre pressionado. Agora, vamos ajustar o tamanho desse botão e a posição dele. Visto que o botão que a gente configurou aqui quando desenhamos a tela, ele não bate com o tamanho que o botão deveria ter. A largura desse botão é algo em torno de 80 pixels, se eu não me engano. Não,
100 pixels. E a altura é 60. Não. 40. A posição dele, eu quero que ele fique alinhado aqui com a parte de baixo do gráfico. Então a gente vai ter que trazer ele alguns pixels para baixo em Y. Ele está em 254. Vamos tentar 300 e ver como é que fica. Passou. 280. Ainda passou. 275. 276. Tá feito o meu botão de sobre. Lembrem-se de fixar a posição para não ter problema na hora de editar o programa. Risco de puxar o botão para outro lugar, depois ter que ter o trabalho de voltar aqui e arrumar. Fecha. Não ficou certo o tamanho dele ali, ó. Ficou um pixel a menos do que deveria. Então, em tamanho, vamos aumentar na altura para 42 ou 41, vou descobrir agora. 42. Mesma coisa. Já que eu baixei 2 pixels na altura, aumentei 2 pixels na altura, eu vou ter que mudar 2 pixels aqui também para compensar. Não ficar desalinhado. Agora, temos um slider, um gráfico, um display, um botão de próxima tela e um botão de sobre na minha aplicação na tela principal. E temos uma tela do Chrono que por enquanto não tem nada, apenas o botão de tela anterior, que já funcionava na aula passada. E temos uma tela sobre, janela sobre, do tipo pop-up, que por enquanto também não tem nada. Então vamos abrir aqui as propriedades da tela sobre e esconder ela. Essa é uma alternativa para abrir o Organizer lá. Lembrando que sempre que você encontra propriedades no Organizer, você também pode encontrar as propriedades dando 2 cliques no objeto. Então, eu vou usar dessa vez os 2 cliques para esconder essa tela. Fecha a propriedade. Volta para a tela principal. Detalhe interessante. Esses botões, como eu falei, eu produzi eles antes e eles já deixei pronto para a aula. Para vocês construírem botões desse tipo aqui, tem várias formas. A mais simples, que foi a que eu usei nesses botões, é usar uma aplicação na internet, usar o da Build Factory. Então abre o navegador de vocês, digita da Build Factory. Encontra o Build Factory. Aqui. Acho que é esse. Não, não é esse. Da Build Factory. Aqui. Vamos ver se é esse. Esses botões eu fiz... Não. Esses botões eu fiz faz mais de 1 ano. Pode ser que o site nem existe mais. O site aparentemente não existe mais. Então procura online Build Creator, algo do tipo. E provavelmente vocês vão encontrar aí algum site que cria botões bonitos para você de forma simples e rápida. Ó, tá aqui um. Você escolhe a cor base do botão, escolhe o conteúdo do texto do botão. Sugestão para botões do elipse escada é sempre fazer o botão quadrado, assim, retangular, sem bordas redondas, porque se tu colocar borda redonda, tu não vai conseguir fazer a borda redonda encaixar
com o fundo do elipse escada, porque o fundo não tem, o botão ele não dá suporte para transparência. Você vai ter que botar uma imagem bitmap ou JPEG. Não pode ser um PNG transparente. Então, sempre bota botão retangular. Aqui tem um exemplo de site, então, para encontrar o seu botão, construir o seu botão para o elipse escada. Nesse site, ele só baixa como PNG, aparentemente. Então, vocês vão ter que converter esse botão para JPEG antes de jogar lá no elipse escada. Para isso, pode usar o Paint mesmo. Ó, vamos tentar. Vou baixar esse botão. Tô com sorte nessa aula, o site não funciona. Quando funcionar esse botão aqui, você pode pegar ele, abrir no Paint. Vou pegar um desses aqui, editar. Esse aqui é o Paint do XP, mas funciona do mesmo jeito no Windows mais novo aí, no 7, no 10. Arquivo, salvar como. Escolhe salvar como tipo, JPEG ou bitmap. Quando você salva com um desses dois tipos, o elipse escada vai ser capaz de encontrar a imagem para você colocar lá no seu botão. Feito isso, vamos testar esse novo botão de sobre, ver se ele está funcionando. Sim, ele abriu a janelinha de sobre, que é uma janela que eu configurei como móvel e como não redimensionável. Então, quando eu pego na borda dela, eu não consigo alterar o tamanho dela. E ela também não tem barra de título e tem uma borda preta de 1 pixel ao redor dela. Como é uma janela pop-up, quando eu clicar fora dela, ela tem que sumir. E é o que está acontecendo, então tá certinho a nossa janela de sobre. Eu posso fechar a execução da minha aplicação. Posso dar um Ctrl C para copiar esse botão sobre, ir até a tela do Chrono e colar. Porque o meu intuito vai ser ter a capacidade de abrir a tela de sobre em qualquer uma das duas telas. Agora, dentro da tela de sobre, vai ser interessante colocar o conteúdo efetivo dela, que vai ser um texto com os créditos da aplicação. Então, vamos ir em sobre. Vamos pegar o elemento texto aqui, ó, que é o sexto elemento na barra de objetos de tela. Desenhar ele aqui dentro da tela de sobre e fazer algumas alterações. Então, o objeto de texto ele tem capacidade de fazer bastante coisa avançada que por enquanto a gente não vai ver, vai ser para o futuro. O que a gente vai fazer dessa vez vai ser simplesmente escrever um texto ali de créditos. Para isso, você vai vir aqui em zonas, adicionar uma zona, e essa zona vai ser o que vai aparecer ali no conteúdo. Para isso, você vai escrever aqui o seu crédito, exemplo 4 elipse escada, desenvolvido por Luiz Alfredo, Seduction Envio. E vou colocar meu e-mail aqui também, para caso alguém que venha a utilizar a minha aplicação precise entrar em contato. Detalhes aqui da minha zona de texto. Alinhamento, posso centralizar. Se eu trazer aqui para o lado, vocês vão ver que não tem nada ali no conteúdo, porque na verdade eu preciso mudar, detalhe importante, a zona padrão aqui, ó.
coloca a zona padrão, agora o texto está aparecendo. Com uma fonte horrível, então vamos continuar editando, descer até fonte e colocar uma fonte mais interessante. Minha sugestão, Candara 14. Sem negrito. Normal. Agora ficou assim o meu texto. Próximo passo. É interessante que seja transparente a nossa zona de texto e que ela não tenha nenhuma moldura. Porque daí quando eu ajustar as características gráficas do fundo da tela sobre, o texto vai ser alterado junto. Que é o que eu vou fazer agora. Eu salvei, fechei lá, abri as propriedades da tela e vou mudar a cor dessa tela sobre para, pode ser um verdinho claro aqui. Percebam que ficou meio estranho, mas quando clica em cima ele volta ao normal. Tá feito. Só que esse objeto está solto aqui, eu não posicionei ele. Então, vamos posicionar ele direitinho. A minha tela, eu lembro que eu criei ela com 480 por 320. Então, o meu intuito vai ser que esse texto ocupe a tela sobre inteira. Então, ela vai ser x0, y0, largura de 480, altura de 320. Na verdade, eu vou ter que tirar 2 pixels aqui para encaixar certinho dentro do conteúdo, do espaço do conteúdo. Fixa essa posição para não ter problemas. Fecha. Agora não vai ter como puxar isso aqui para outro lugar. Preciso continuar editando, então eu vou vir aqui na minha tela de novo. Agora temos um problema. Como o meu objeto texto ocupa a tela de sobre inteira, eu não consigo clicar na tela de sobre, eu só consigo clicar nas propriedades do objeto de texto. Então, para esconder a tela, você é obrigado a usar o método do Organizer. Então, aperto aqui, sobre, esconder. Está aqui a minha tela de crono, que até o momento não tem crono nenhum, porque agora a gente vai incluir o nosso crono nessa tela. Para isso, a gente vai usar um objeto display, que a gente já conhece. Vou fazer um display grandão aqui. Vou alterar as características gráficas dele. Meu intuito é que ele comece em 6. Largura e altura, eu quero que seja a mesma do meu gráfico lá. Na verdade, do meu conjunto da outra tela, que continha o gráfico, o display. Isso aqui, ó. Quero que o meu display ocupe todo esse espaço aqui. Então, para isso, a gente vai olhar aqui o tamanho do gráfico, que era 500 mais 6 mais 80. Então, tela do crono, tamanho 586 de largura. Acho que era isso. Não, era maior. 592. Altura 310. Vamos ver se encaixa. Acho que deu certinho. Fecha. Tá, certinho. Esse objeto aqui, ele tá preso, mas ele não tá na posição certa. Esse já tá na posição certa, então vou fixar o display. Fecha. Propriedades do botão. Vamos em tamanho e posição.
y vai ser 6, x 604, fecha. Vamos rodar isso aqui e ver como é que ficou. Tá aqui o slider, o display, o gráfico, o botão de sobre, que mostra o exemplo do elipse escada desenvolvido, do Chainville e meu nome. Quando eu volto, é só clicar fora dele que ele some. Próxima tela, temos a tela do crono, que por enquanto não tem um crono. E o botão sobre funciona do mesmo jeito. Então, nos resta agora, criamos um objeto de texto, criamos um display, criar uma tag crono. E para criar uma tag crono, a gente vai vir aqui no Organizer e vir em tags, nova tag, tipo crono. O que responde uma dúvida que muitos devem ter tido até o momento: o que é uma tag crono? É um cronômetro. Tag crono cria um novo cronômetro. O meu intuito vai ser que essa tag conte o tempo desde o início da sua aplicação e fique rodando sempre até você parar a sua aplicação. Então, vou chamar essa tag de crono, uma unidade, dá um OK aqui, e vou vir até aqui a minha tag e fazer alguns ajustes nela. Primeiro, ela vai iniciar quando rodar a aplicação e ela vai zerar quando iniciar. Ou seja, ela sempre vai começar 0 quando o programa iniciar a rodar. Se eu não fizer isso, aí ela pode continuar rodando, que não é o meu intuito. Salvar ao sair eu não quero. Reinício automático também não quero. O preset é o tempo que você quer que ele rode até resetar. Nós não queremos que ele resete, então posso botar um valor bem grande aqui. E o incremento é a resolução do seu cronômetro. Você quer que ele mude de 1 em 1 segundo, de décimo em décimo de segundo, de centésimo em centésimo de segundo. No nosso caso, eu vou querer décimos de segundo, então incremento de 0,1. Tá feito. Agora, se eu rodar a aplicação, não vai aparecer nada no display, porque, como está claro aqui, não tem nenhuma tag selecionada. Eu preciso selecionar a minha tag crono. E aí, para eu selecionar a minha tag crono, eu vou vir nas propriedades do meu display, vou vir até tags, vou encontrar a minha tag crono e vou incluir ela no meu display. Só que dessa vez nós temos uma diferença importante comparado com quando nós estávamos colocando uma tag demo ou uma tag de memória no display. Dessa vez, com a tag crono, eu preciso, na verdade, escolher uma propriedade da tag. Isso foi uma coisa que bastante gente errou na aula anterior, na lista de exercícios, que falava sobre quando eu coloco uma tag var, uma tag de RAM, eu tenho que usar uma propriedade? Não. Quando eu coloco uma tag demo, eu tenho que usar uma propriedade? Também não. Quem respondeu que sim estava errado. Já quando eu uso uma tag crono, nesse caso sim, eu preciso usar uma propriedade. Porque a tag crono tem várias características que podem ser exibidas. E no nosso caso, o que a gente quer exibir é o valor atual. O valor atual dela é a tag .acum aqui. Então eu preciso pegar a propriedade acum de acumulador. Adiciona crono.acum, fecha. Agora está aparecendo aqui o meu 0.
Então a gente pode iniciar a aplicação, ir para a tela do crono e ver que ele está contando. Só que tem alguns problemas ainda. Primeiro, esse display está horrível. Segundo, esse display ele não tem resolução de décimo de segundo, apesar do meu crono ser décimo de segundo. Porque nós precisamos alterar propriedades do display para se encaixar isso. Então, 2 cliques em cima do display. Eu vou alterar a fonte dele e vou colocar uma fonte mais interessante para o cronômetro. Vou usar consolas 28, negrito. Pode ser até maior, já que a minha tela é tão grande. Minha janela de display. 48. E próximo passo é em formato, display, propriedades do display, formato, eu dizer que esse display vai ter um dígito de precisão, que é um dígito depois da vírgula aqui, ó. Aí agora sim ele vai ajustar, vai contar juntinho com o cronômetro. Além disso, nós precisamos colocar um sufixo. Prefixo é algo que vai na frente aqui, ó. Então pode ser tempo, 2 pontos. E sufixo é algo que vai depois. Se eu colocar um S aqui de segundos, vai aparecer o S coladinho no número. Se eu colocar um espaço na frente, ele vai deixar um espaço entre o número e o sufixo. Mesma coisa no tempo. Se eu não colocar o espaço, ele vai ficar colado. Vamos mudar a moldura aqui para encaixar com o restante do programa. Pode ser esse azul escuro. Fonte era Candara 14, se eu me lembro bem. E era branca. Sem efeito 3D, sem separador de título, borda da mesma cor com 2 pixels de espessura. Voltando para o geral, nós ainda podemos mexer na cor do próprio display, aqui em fundo do display. O fundo do display é essa cor aqui, ó. Cor que fica atrás do texto. Então vamos colocar uma cor menos gritante do que essa aqui, que não é agradável para quem está olhando o display. Olha assim. Mesma coisa para o fundo da tela. Já que a outra tela a gente alterou a cor, vamos fazer o mesmo com essa tela. E agora nós temos aqui um display que mostra o valor do cronômetro, um cronômetro que inicia junto com a aplicação e roda para sempre, um botão para trocar de tela, um botão para mostrar o sobre. Falta mudar o título da moldura, né, que está escrito título. Então, propriedades do display, moldura, eu vou chamar de crono. Matamos criar uma tag crono. Vamos rodar o programa. Próxima tela. Tela anterior. Tela de sobre. Certinho. O ideal seria nós colocarmos as mesmas cores nas duas telas para ficar consistente. Para isso, dá 2 cliques aqui, vem até aqui. Adiciona essa cor na cor personalizada 2 vezes. Mesma coisa nesse display. Vem até aqui. Adiciona uma vez. Agora eu tenho as 2 cores
salvas aqui. Fecha, avança da tela para a tela do Chrono, abre as propriedades dessa tela, 2 cliques nela, outra cor, era essa cor. Aqui dentro, propriedades do display, outra cor, escolhe a cor, fecha. Está quase pronto, só precisamos agora do nosso botão de sair. O botão de sair, posso pegar esse botão de sobre e fazer uma cópia dele. Tirar a posição fixa, levar ele para cima e alterar esse botão de forma que ele sirva para fechar a aplicação. Então, para fazer esse botão fechar a aplicação, eu vou ter que fazer algumas alterações nele. Primeiro, ele não vai mais servir para ir para a tela. Abre as propriedades do botão, tira ir para a tela. Segundo, em mensagem, a gente vai trocar a mensagem pela mensagem do botão sair, que eu já tenho pronto aqui. Em tamanho e posição, vou ajustar o tamanho para encaixar com o botão de sair. E, o mais importante, nós precisamos fazer com que o botão efetue a tarefa de sair. E para isso, nós vamos ter que criar um script. Então, a gente vem nas propriedades do botão, scripts, novo, ao soltar o botão, on release. Dá um OK. E aqui você vai colocar o comando que faz a aplicação fechar. Isso está lá no manual da Ellipse Escada e esse comando você pode digitar ele ou você pode vir aqui embaixo nesse primeiro ícone que vai abrir o App Browser que a gente viu lá nas primeiras aulas. O App Browser você pode vir aqui em aplicação e colocar exibir atributos e funções. Como a gente quer executar um comando, é uma função. Vai ser essa daqui, ó, stop running. Aplicação.stoprunning, copia no script. Isso vai fazer com que a sua aplicação feche. Então, fecha aqui, roda o programa, vamos para a tela do Chrono, aperta o botão de sair, seu programa fechou. Então está tudo certo, criamos o botão de sair. Para fazer isso a gente teve que usar um conceito que é novo, já que nós ainda não tínhamos feito nada com scripts. E esse é só para dar um gostinho dos scripts, porque na verdade a gente vai ver aí mais para frente que dá para fazer coisa bem mais complexa com script. Só para concluir esse programa eu vou pegar esse botão, vou fazer uma cópia, Ctrl C. Vou colocar o mesmo botão na tela principal e vou fixar a posição dele. Salva o seu programa, roda para ver como ficou, fecha, e isso é tudo por hoje. Até mais.